Boa tarde, pessoal, tudo bem? Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo porque está aumentando muito a demanda, de parceiros multiplicadores querendo adquirir os embriões Nelore Mil. Nós fizemos recentemente aí uma postagem no nosso Instagram sobre o programa Sebrae Tech FIV aqui em Goiás, e muitos parceiros de outros estados estão entrando em contato com a gente, querendo adquirir os embriões Nelore Mil. E muitos desses parceiros, ainda não têm conhecimento técnico, suficiente sobre um programa de transferência de embrião. Então eu resolvi gravar esse vídeo e eu recomendo que você que quer trabalhar com embrião Nelore Mil, assista esse vídeo até o final, tá joia? Esse vídeo vai ser um pouco longo, por isso que nós vamos postar ele no YouTube, porque não dá para postar vídeo tão comprido no Instagram, mas esse é um material importantíssimo para você que quer trabalhar com transferência de embrião Nelore Mil, tá joia? Eu listei aqui alguns tópicos importantes para não perder a sequência, mas vamos lá, ó. Primeira coisa, a tecnologia de transferência de embrião é uma tecnologia que ela está totalmente dominada tecnicamente, e o Brasil ele é líder mundial. O Brasil é referência mundial na tecnologia de transferência de embrião, principalmente considerando os embriões que são produzidos in vitro, Vamos lá. Se eu quero multiplicar a genética de um macho, se eu quero produzir muitos filhos daquele macho, é simples. A gente coleta sêmen daquele touro e insemina diversas vacas, 10 mil vacas. Então, multiplicar a genética de um macho é relativamente fácil. Agora, multiplicar a genética de uma fêmea é mais difícil, Se a gente pensar naturalmente, uma fêmea muito boa, ela vai produzir um bezerro por ano. Então, se essa fêmea produziu durante 15 anos, nós vamos conseguir produzir ali 15 filhos de uma determinada matriz. E a tecnologia de embrião, ela veio justamente para a gente poder aumentar o número de progênie de uma fêmea. Então, inicialmente, quando a gente ainda não tinha tecnologia de produção in vitro dominada, a gente trabalhava com superovulação. Então, através de um protocolo hormonal, eu faço aquela matriz ovular, diversos óvulos, insemino aquela vaca, os embriões são fecundados no útero daquela vaca, a gente faz uma lavagem uterina, tiro aqueles embriões do útero daquela doadora, pego esses embriões e transfiro um em cada receptora, A receptora vai ser somente a barriga de aluguel. Então isso era uma técnica que a gente chama de coleta de embrião in vivo, que foi muito usada no Brasil. Atualmente, essa tecnologia tem caído em desuso por causa da produção in vitro, Então, com a produção in vitro, a gente vai na doadora, faz uma aspiração folicular daquela doadora sem necessidade de aplicação de hormônio nenhum, e a gente aspira os óvulos daquela matriz, leva esses óvulos para o laboratório, eles passam por uma fase de maturação, depois eu faço a fertilização in vitro, produzo os embriões, e aqueles embriões eles podem agora tanto ser transferidos a fresco, se eu já tiver as receptoras protocoladas, ou eles podem ser congelados, criopreservados, armazenados em nitrogênio líquido, para que essa transferência ela possa ser realizada futuramente. Então hoje no Brasil a técnica mais utilizada é a transferência de embrião produzido in vitro, E hoje no Brasil a gente tem diversos laboratórios muito bem capacitados e diversos técnicos também esparramados Brasil afora que estão tecnicamente capacitados para executar todo esse trabalho. Algumas regiões a gente tem uma maior facilidade de encontrar profissionais capacitados, em outras regiões às vezes é um pouquinho mais difícil e nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, tá joia? Beleza. Pessoal, qual é a principal vantagem da transferência de embrião? Então vamos pensar o seguinte, se eu tenho na minha fazenda lá um lote de 100 matrizes e eu opto pela monta natural ou pela inseminação artificial, então o bezerro que nasce
da monta natural ou da inseminação artificial, a carga genética desse bezerro, ela é 50% do pai e 50% da mãe. Ou seja, a qualidade do bezerro de IATF ou de monta, ela está diretamente relacionada à qualidade das suas matrizes, né? Com a transferência de embrião, isso muda. Por quê? Porque na transferência de embrião, a gente consegue selecionar quem são as melhores doadoras, a gente consegue fazer acasalamentos dirigidos com os melhores touros indicados para aquela doadora, e agora as matrizes que vão ser usadas como receptoras, elas não vão influenciar na genética do bezerro. Então a genética daquele bezerro que vai nascer da transferência de embrião é de uma doadora top, acasalada com um touro top. Ou seja, através da transferência de embrião, você consegue ganhar muito tempo, né? Você consegue transformar a genética da sua propriedade em uma geração. Então vamos pensar, uma fazenda de gado de leite que tem matrizes cruzadas, choqueadas, voltadas para leite, e essa fazenda ela quer migrar para pecuária de corte, ou quer produzir um núcleo de genética de corte. A gente pode usar aquelas matrizes leiteiras, transferir embrião de Nelore Mil naquelas vacas, que o que vai nascer são animais Nelore Mil, né? Então a fazenda ela transforma a genética em uma geração. Em um ano a gente consegue levar para nascer na sua fazenda o que nós demoramos mais de 20 anos para desenvolver. Por isso que é caro, né? Por isso que é caro. Então, se eu somar todos os investimentos que nós fizemos hoje aqui no Nelore Mil, nós estamos falando aí na casa de mais de 10 milhões de reais de investimento para ter o que nós temos hoje com relação à genética. E eu consigo hoje, através da transferência de embrião, fazer com que isso nasça na sua fazenda com um investimento muito menor do que o que nós tivemos com relação a tempo, né? São mais de 20 anos de trabalho, e investimento financeiro também, né? Então essa genética ela tem o seu valor, né? Então a grande vantagem da transferência de embrião é ganhar tempo, é você acelerar o processo de melhoramento genético na sua fazenda. Tá joia? Então ficou claro a diferença, né, de um bezerro de IATF ou monta em relação a um bezerro de transferência de embrião. Perfeito. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho de alguns pontos que são fundamentais para que você tenha sucesso num projeto de transferência de embrião. Então vamos lá. Primeira coisa, estrutura da fazenda. Né? Estrutura. Então é impossível a gente fazer um projeto de transferência de embrião numa fazenda que não tem divisão de pasto, né? Por quê? Porque quando a gente for soltar protocolo das receptoras, não pode entrar touro naquele lote. Isso é óbvio, mas acontece demais, né? Outra coisa, curral, brete de contenção, balança, né? É importante, né, que a fazenda tenha uma estrutura mínima de curral para que a gente consiga trabalhar com segurança tanto para os técnicos quanto para os animais. Rodrigo, mas espera aí, é fundamental, é essencial que tenha brete para fazer transferência de embrião? Não, né? Se a gente tiver um curral que eu consiga palpar aquelas vacas com segurança, com cambão que seja, já é possível fazer transferência de embrião sem nenhum problema. Eu costumo dizer o seguinte, fazenda que não tem brete de contenção, mas que tem pasto bom, o resultado vai ser bom. Fazenda que tem brete de contenção, mas que não tem pasto, o resultado vai ser ruim, né? Então, é mais importante o pasto do que o brete. Agora vamos lá, pessoal. Tem um dado, né, que é da internet, eu nem sei se ele é verdadeiro ou não, mas esse dado fala que mais de 80% das fazendas de gado de corte não tem balança. Ou seja, menos de 20% das fazendas de gado de corte tem balança. Então, assim, eu tô até dando um tiro no meu pé, mas a nossa intenção no Nelore Mil não é só te vender o embrião. Nós queremos te vender, nós queremos que você seja um parceiro multiplicador, mas nós queremos que você tenha resultado financeiro com isso,
né? Não adianta nada você investir num lote de embrião e depois não saber o que fazer com isso ou não ter nenhuma estratégia e se frustrar. Então, assim, eu sinceramente prefiro que você, que ainda não tem balança na fazenda, você primeiro invista numa balança do que você compra um pacote de embrião Nelore Mil, paga lá 13, 14, independente do valor, faça um investimento aí de mais de 10 mil reais no lote de embrião, sendo que com 4, 5 mil reais você colocaria uma balança na sua fazenda. Você vai ter mais resultado tendo balança do que fazendo embrião Nelore Mil sem ter balança, né? Então, assim, antes de querer trabalhar com Nelore Mil, faz uma avaliação interna de quais são as prioridades da sua fazenda, né? Na minha opinião, ninguém gerencia o que não mede. Então, se você trabalha com gado de corte e vende bezerro, por exemplo, tem que ter balança, você tem que saber qual está sendo o seu peso de desmama, você tem que ter esse gerenciamento, essa gestão, para que você tenha bons resultados. Não adianta querer dar um salto maior do que a perna, né? Então, primeiro, organiza a estrutura da fazenda, né? Então, a fazenda ela tem que ter cerca, tem que ter pasto, tem que ter estrutura de curral, para que você tenha bons resultados, beleza? Segunda coisa que é, sem dúvida, uma das mais importantes, é a seleção e a preparação das matrizes que você vai usar como receptora dos embriões, tá? Rodrigo, peraí, mas você acabou de falar que na transferência de embrião, a receptora não vai ter nenhuma influência na genética do bezerro. Realmente não vai, a receptora ela não influencia na genética do bezerro. Agora, a receptora que você vai escolher e a preparação dessas receptoras, ela é fundamental para que você tenha uma boa taxa de prenhez, para que você tenha um bom nascimento desses bezerros e para que você tenha uma boa desmama desses bezerros. Então, embora a gente possa usar qualquer matriz como receptora, é fundamental a escolha, tá joia? Beleza, quem são as melhores receptoras de embrião? Então, via de regra, a gente fala que tem que ser uma receptora fértil, primeira coisa, né? Não adianta, turma, e agora nós estamos já meio que no final da estação de monta, não adianta você pegar um lote de vaca, faz a primeira IATF, faz a segunda IATF, coloca elas com repasse com touro. No final da estação faz ultrassom de todo mundo e tem lá 15% que está vazia. Aí você pega esses 15% e quer usar como sendo receptora de embrião. Não vai ter bom resultado. Você está pegando o fundo das suas matrizes com relação à fertilidade para usar como receptora dos embriões. Nós não temos como fazer milagre. A taxa de prenhez não vai ser boa. Ela já teve 4 chances de emprenhar e não emprenhou. Por que ela vai emprenhar agora com o embrião, né? Então, quem são as melhores receptoras? Via de regra, pessoal, é aquela matriz recém-parida. Então, se aquela matriz pariu, ela já está dando sinais da sua fertilidade. Ela acabou de parir o filho dela. Ou seja, se a gente se organiza, né, com antecedência e prepara esse lote de vacas recém-paridas para serem as receptoras do embrião no início da estação de monta, o resultado tem a tendência de ser muito bom, né? Agora, se eu pego aquele fundo de matrizes, o resultado não vai ser bom. Outra coisa muito importante, né? Na transferência de embrião Nelore Mil, principalmente quando esse bezerro tem chance de ser homozigoto positivo, esse bezerro vai nascer maior. Então a gente evita usar novilhas que nunca pariram como sendo receptora de embrião Nelore Mil. Quando eu tenho no lote alguma novilha, eu posso usar até essa novilha como receptora, mas aí eu transfiro um embrião que não tem chance de ser homozigoto. Eu transfiro um embrião heterozigoto nessa novilha, pensando depois no parto e no nascimento dos bezerros. Mas quando o embrião tem chance de ser homozigoto, o ideal é que sejam vacas multíparas. Vaca que já pariu pelo menos uma vez, que é primípara, já pode ser usada, mas se eu tiver a opção de vaca secundípara,
né, que já pariu 2, 3 vezes, é melhor ainda, tá joia? Bom, continuando, né? Pessoal, eu posso usar a vaca Nelore como sendo receptora? Posso, sem problema nenhum. Agora a gente sabe que, via de regra, a vaca Nelore, ela costuma ser mais brava e normalmente não é tão boa de leite. Então, se eu tiver a opção de receptoras cruzadas, e aí pode ser uma vaca F1 Angus, pode ser uma vaca cimental, pode ser uma vaca choqueada, mais voltada para o leite, eu particularmente prefiro. Mas em muitas fazendas a gente usa receptoras Nelore. Agora, se eu já sei que aquela receptora, quando ela pare, ela vira uma onça, eu prefiro não usar essa receptora, né? Se eu tenho uma vaca que eu já sei que é ruim de leite, eu prefiro não usar essa receptora, né? Se eu tenho uma vaca que a teta é muito grande, né, muito grossa quando ela pare, e que o bezerro vai ter mais dificuldade de mamar, eu prefiro não usar essa receptora. Então, se a gente conseguir fazer uma seleção de receptoras, é o cenário ideal para que a gente tenha bons resultados de concepção, de parição e de desmama. Tá joia? Então nós falamos agora um pouquinho sobre a seleção de receptoras. Vamos falar da preparação. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Toda fazenda que eu atendo, eu recomendo que seja feita a vacina reprodutiva contra IBR, BVD e leptospirose no plantel inteiro, independente se é IATF ou se é embrião, tá? E eu sei, a gente sabe que tem muitas fazendas que ainda não adotam esse manejo sanitário de vacina reprodutiva. Na transferência de embrião, é inaceitável você transferir embrião numa vaca que não foi vacinada contra essas doenças. Nós estamos falando, pessoal, de um animal com alto valor agregado. Então, o investimento numa vacina reprodutiva, nós estamos falando aí de 15, 20 reais por cabeça. Então, é inaceitável um parceiro querer economizar 20 reais numa vaca que vai receber embrião e quando ela chegar com 7, 8 meses, ela abortar por falta de uma vacina reprodutiva. Ou nascer um bezerro fraco que vai morrer ali na primeira semana de vida por falta de vacina reprodutiva, tá? Então, 100% dos lotes de receptora de embrião tem que ser vacinadas. Como que é o protocolo ideal de vacinação? Se eu tenho aquele lote que vai receber embrião, o ideal é que eu faça a primeira dose da vacina 30 dias, pelo menos 30 dias antes do D0, e no D0, que é o dia que a gente solta protocolo, eu faça o reforço. Depois que essas matrizes já foram vacinadas a primeira vez, né, que tem dose e reforço, aí eu posso fazer essa vacina anual, tá? A vacina de IBR-BVD, ela cobre anual. A vacina de leptospirose, ela cobre 6 meses. Então, o ideal é que eu faça a primeira vacinação completa, IBR, BVD e lepto, e 6 meses depois eu repita somente a lepto, principalmente em fazendas que tem capivara, que tem rato, que tem roedor, e a gente sabe que tem em todo lugar, né? Então, falamos um pouquinho de vacinação. Mineralização, pessoal. A mineralização, ela é fundamental para que a gente tenha bons índices reprodutivos. Isso varia muito de acordo com a fazenda, de acordo com a terra, de acordo com o capim, mas via de regra, pessoal, a gente sempre recomenda no lote de receptora de embrião trabalhar com um sal reprodução que vai ter a quantidade de fósforo necessária e que também vai ter micronutrientes, né, que são importantes para que essa vaca conceba, né, para que ela tenha uma boa taxa de concepção. Então, normalmente a gente recomenda que a mineralização ela comece com pelo menos 30 dias antes da transferência e que ela seja mantida até pelo menos os 60 dias de gestação. Depois dos 60 dias, se a gente quiser migrar do sal reprodução para um outro sal que continua tendo uma quantidade boa de fósforo, mas um pouquinho mais barato, pode ser feito. Inclusive, turma, em lotes mais sentidos, a gente costuma usar uma mineralização injetável no D0, que é o catosal, o fosfosal, tem muitos produtos hoje no mercado que vão suprir essa mineralização de forma injetável e em lotes que estão mais sentidos faz um efeito muito bom na taxa de concepção, tá joia?
Outra parte fundamental, turma, é a parte de identificação. Então, eu particularmente, quando é receptora de embrião, eu gosto de trabalhar com marcação a fogo. Numeração a fogo bem feita, ela não sai mais nunca daquele animal. E aí a gente trabalha com uma dupla identificação. Primeiro eu trabalho com aquela vaca marcada a fogo. A hora que ela confirma a prenhez, eu coloco mais um brinco nessa vaca e nesse brinco vai ter o nome do touro, o nome da doadora, o número daquela receptora e a previsão de parto do bezerro. E normalmente eu trabalho com um brinco de cor diferente. Caso a fazenda já use brinco na identificação das matrizes, a gente coloca um brinco de cor diferente, para ser fácil do peão localizar quem são as receptoras prenhas de embrião. Até para ele ficar mais atento nesse lote, caso tenha alguma suspeita de aborto, né? Então, a gente identifica tanto a fogo como com brinco as receptoras prenhas. Beleza? Pessoal, falamos um pouquinho de receptora. Vamos falar agora um pouquinho da equipe. Então, é muito comum um cliente me ligar e querer comprar um pacote de embrião. Primeira pergunta que eu faço é com relação à equipe. Se essa fazenda já insemina, se ela tem mão de obra, se ela não tem. Por quê, pessoal? Uma fazenda que nunca fez IATF, uma fazenda que não tem essa rotina de manejo, na minha opinião, é muito arriscado esse cara querer começar com transferência de embrião. Então, normalmente, eu recomendo que essa fazenda comece primeiro com IATF, comece com inseminação e que depois ela migre para transferência de embrião. Mas mesmo eu falando isso, tem muita fazenda que quer investir, quer correr o risco. Então, a coisa mais importante é ter equipe. Então, os seus peões, a sua equipe da fazenda, eles têm que estar comprometidos com aquele resultado, né? Como é que funciona o protocolo de sincronização de receptora? Então ele é muito semelhante ao da IATF. Normalmente a gente solta o protocolo, né, que a gente chama de D0, e nesse protocolo é feito um implante de progesterona, uma dose de benzoato estradiol, se ela tiver corpo lúteo, uma dose de prostaglandina. 8 dias depois do início do protocolo, a gente faz a retirada de implante e aplica os outros 3 hormônios, né? Que normalmente é o cipionato estradiol, a dose de prostaglandina e o ECG, né? Que é aquele hormônio gelado. Beleza, fiz a aplicação desses medicamentos, normalmente no dia seguinte, todas essas matrizes vão dar cio, né? Se for um projeto de inseminação, no D10 a gente insemina todas as matrizes. Se eu fiz retirada na parte da manhã, eu insemino na parte da manhã. Se eu fiz retirada de implante na parte da tarde, eu insemino na parte da tarde. Como nós não vamos inseminar, como nós vamos fazer transferência de embrião, como é que funciona? Se a gente for trabalhar com embrião a fresco, eu tenho que estar com toda a equipe sincronizada desde o dia do D0. Por quê? Porque o D0 é feito na sua fazenda. A retirada de implante é feita na sua fazenda. Só que no dia seguinte da sua retirada de implante, eu tenho que estar fazendo aspiração das doadoras na nossa fazenda. Então, eu já tenho que ter o veterinário responsável pela aspiração com a agenda bloqueada. A aspiração é feita no D9, certo? Um dia depois da retirada de implante. Os oócitos são levados para o laboratório. E no dia seguinte da aspiração é quando nós vamos estar fazendo a fertilização in vitro no laboratório. Que se eu tivesse inseminado sua vaca, seria quando aquele oócito estaria sendo fecundado dentro da vaca. Mas ele está sendo fecundado no laboratório. E aí esse embrião ele vai para 7 dias de cultivo. No 7º dia a gente invasa aquele embrião e leva para a fazenda para que ele seja transferido a fresco. Então, a logística da transferência de embrião a fresco, ela é um pouquinho mais complicada, porque a fazenda que vai receber aqueles embriões a fresco, ela não pode estar muito distante do laboratório onde os embriões foram produzidos, porque eu tenho um tempo hábil de vida daquele embrião. É possível, sim, a gente trabalhar
com embrião a fresco em logísticas mais longe. Eu posso pegar aquele lote de embrião e ir de avião para a fazenda para fazer a transferência de embrião a fresco, né? Mas como nós temos hoje, né, a opção do embrião congelado, eu particularmente, quando a fazenda está distante de Goiânia, a gente opta por trabalhar com os embriões congelados, porque aí a gente produz esses embriões, não tem esse estresse de logística, os embriões já vão estar na fazenda do nosso parceiro, dentro do botijão dele ou do veterinário que vai fazer a transferência, e esses embriões vão ser descongelados só no dia da transferência, tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Mas eu só quis falar isso para falar do protocolo. Já teve fazenda, pessoal, que nós soltamos protocolo para transferir embrião. O que acontece? A fazenda muito grande, pastos muito grandes, a gente soltou o protocolo de 100 receptoras, estou dando um exemplo, tá? No dia da retirada de implante, daquelas 100, só vieram 90 no curral. Ou seja, teve 10 que nós já perdemos porque ela não voltou no curral no dia da retirada de implante. No dia da transferência de embrião, só veio 80. Ou seja, fazendas que não tem manejo, né, não tem facilidade de fechar o gado, a gente corre um risco muito grande. Outro exemplo, tem fazenda que às vezes a área de trabalho ela não é coberta, né, não tem cobertura. Chega no dia da transferência de embrião, tá caindo o maior pé d'água. Nós não temos prazo, nós vamos ter que trabalhar debaixo de chuva, né? Então a gente às vezes tinha fazenda que eu levava uma tenda dentro do meu carro, uma tenda de 6x4, e eu montava a tenda para poder trabalhar. Então assim, não tem cobertura? Dá para dar um jeito. Agora, se a área de trabalho for coberta, o nosso risco já é muito menor. Ou seja, pessoal, voltando, né, e enfatizando a equipe. Se você é dono de uma fazenda e vai começar a mexer com IATF, vai começar a mexer com transferência de embrião, a sua equipe tem que estar no seu time. Ela tem que estar puxando a corda para o mesmo lado que você. Porque vai ter mais manejo, às vezes acontece algum problema de manejo, né? No meio do manejo, quebrou a pescoceira do brete, levamos ali 5 horas para consertar. Vamos ter que trabalhar de noite, né? Então a equipe ela tem que estar pronta para encarar o desafio. Se tiver que trabalhar até meia-noite, até de madrugada, nós vamos trabalhar até meia-noite, até de madrugada. Nós não podemos deixar a peteca cair depois que a gente começou um protocolo, tá joia? E é muito comum, né, turma, a gente chegar numa fazenda e trabalhar até de noite e a peãozada já começar com cara torta, cara feia, mas eu não recebo para isso, né? Então, assim, equipe tem que estar alinhada com o propósito. Perfeito? Bom, veterinário, turma, veterinário. Então, esse é o ponto-chave. Toda pessoa que vem comprar embrião Nelore Mil, a primeira coisa que eu falo você já tem um veterinário muito experiente para executar o trabalho? Se a pessoa já tem, normalmente eu gosto de trocar uma ideia com esse veterinário, tá? Em meia horinha de conversa, pessoal, eu sei te falar se aquele cara é ponta firme ou se ele tá titubeando ainda, tá? Então, via de regra, eu gosto de trocar uma ideia com o veterinário. E aí nós temos colegas que são abertos, que estão dispostos a trocar ideia, trocar informação de protocolo e tudo mais. E nós também temos veterinário que fala, não quero ninguém metendo o bedelho no meu serviço. Não quero opinião de outro veterinário. E a gente respeita, né? Só que aí é o seguinte, a gente também não se compromete com nada. Porque eu não sei qual é a experiência daquele veterinário com transferência de embrião. Então, as duas técnicas, pessoal, a técnica de IATF e a técnica de transferência de embrião, elas são muito semelhantes. A preparação de receptora, posso falar que é praticamente idêntica com alguma variaçãozinha de protocolo. Agora, a técnica de inseminação e a técnica de inovulação do embrião, elas são completamente diferentes, apesar de parecer muito semelhante. Principal diferença, na IATF, a cérvix da vaca está aberta. Aquele ambiente uterino é um ambiente uterino relativamente contaminado, né? E que passar a cérvix de uma vaca no dia da IATF
é muito mais fácil do que 7 dias depois, quando a cervix já está fechada. Então, a cervix estando fechada, já é mais difícil a gente conseguir passar a cervix. E a outra coisa que é fundamental é o manejo intrauterino, porque na transferência de embrião, se o veterinário não tiver experiência e destreza, qualquer lesão que fizer no endométrio, e se sair uma gotinha de sangue, aquela vaca já não emprenha mais. Então, a experiência do veterinário que vai conduzir o projeto na sua fazenda, ela é de fundamental importância. Porque se o cara for bom, provavelmente ele vai te orientar tudo que eu estou falando aqui. E se o cara for bom e sincero, pode ser que ele chegue na sua fazenda e fale o seguinte: meu amigo, eu vou ser franco com você. Você não está preparado ainda para fazer transferência de embrião. Vamos primeiro organizar a casa, para depois a gente dar esse passo maior? Eu sou sincero, turma, nem todo veterinário é. Mas eu acho que o veterinário, é função dele, está comprometido com o resultado da fazenda. Então tem fazenda, turma, que eu falo, cara, desculpa, mas não dá nem para implementar a IATF aqui ainda. Antes de implementar a IATF, nós precisamos corrigir isso, né? Em embrião, eu sou mais criterioso ainda, tá? Então, procura um veterinário competente. Eu conheço muita gente esparramada no Brasil inteiro, e quando eu não conheço, eu também conheço quem conhece. Então, antes de comprar embrião do Nelore 1000, principalmente falando de embrião DT, que são aqueles que a gente despacha o embrião para você e depois a gente não tem mais controle do que vai acontecer na sua fazenda, fala com a gente. Fala com a gente antes para a gente poder orientar e a gente poder indicar um profissional que a gente confie, tá? É muito comum, turma, você chegar num veterinário que faz IATF e ele falar que também faz transferência de embrião. Então, quando for assim, pergunta para ele onde que você já trabalha com transferência de embrião. Você me permite dar uma ligadinha lá pro cliente para eu saber como é que estão sendo os resultados? Posso ligar? Meu, se o cara for bom, se você pedir para mim aqui referência de quem usa o Nelore 1000, eu te dou na hora. Eu faço a maior questão que você ligue para algum parceiro multiplicador que já use o Nelore 1000 para você saber como é que estão sendo os resultados na fazenda dele. Ué, se eu tiver medo de colocar você em contato com outro cliente que já usa o Nelore 1000, eu não confio no meu negócio, né? Eu não confio no meu taco. Então, é fundamental, é de fundamental importância que você contrate um veterinário capacitado. Rodrigo, peraí, mas o veterinário que eu liguei cobrou muito caro. Então esse é um outro ponto que eu já vou falar de saída aqui. Se você é daquele tipo que quer economizar para tudo, não mexe com o embrião não. Não mexe com o embrião. Ah, Rodrigo, mas o sal reprodução é mais caro do que o sal branco. Não mexe com o embrião não. Rodrigo, mas peraí, a mão de obra aqui, o cara me cobrou mais caro do que o outro que já me atende. Só que o que me atende não faz transferência ainda. Ele falou que está começando. Cara, não mexe com o embrião, não. Então, assim, se você quer levar uma genética diferenciada na fazenda, só que você não tira o escorpião do bolso, não é para você. A tecnologia não é para você. Porque você não vai querer fazer a vacina reprodutiva porque ela custa R$20. Você não vai querer dar o sal reprodução porque ele custa um pouquinho mais caro. Você não vai querer usar um protocolo top porque ele é mais caro do que o outro. Você não vai querer pagar a mão de obra num veterinário bom porque ele é mais caro que o outro. Quando essa bezerrada nascer, você não vai querer fazer creep feeding porque custa caro. Você não vai querer dar uma suplementação porque custa caro. Você provavelmente não aduba pasto da sua fazenda porque custa caro. Então não é para você. Entendeu? Eu tenho que ser franco. A transferência de embrião Nelore 1000 não é para todo mundo, tá? Então, avalia muito bem como é que você quer conduzir esse projeto dentro da sua casa. Beleza? Pessoal, já falamos então aqui, ó, só para não perder o caminho, diferença da IATF e da transferência de embrião, da importância da estrutura, da importância de seleção e de preparação das receptoras, do treinamento da equipe técnica da fazenda e da mão de obra do veterinário. Uma outra pergunta que eu faço, eu tenho muitos clientes que moram fora do país, né? Tem gente que mora na Irlanda, gente que mora nos Estados Unidos,
Então, às vezes essa pessoa, e agora eles estão ganhando em dólar, né? Lá os caras estão rindo à toa, né? Que para eles investir aqui no Brasil com o dólar a 6,20 é barbada. E essa turma tem bala na agulha, quer investir. Primeira pergunta que eu faço, cara, quem toca fazenda para você? Porque você tá longe. A gente sabe que conduzir uma fazenda de perto não é fácil, de longe é mais ainda. Então, se você não tiver uma pessoa muito responsável, de muita confiança, para coordenar esse programa dentro da sua fazenda, não mexe com isso não, você vai passar raiva. Entendeu? Então, assim, a equipe da fazenda tem que estar alinhada com o proprietário e com a equipe de execução. Beleza, pessoal? Vamos falar agora um pouquinho da diferença do embrião fresco e do embrião congelado, né? Turma, sempre que a logística é possível, a nossa preferência é trabalhar com embrião a fresco. Por quê? Porque a taxa de concepção do embrião a fresco, normalmente, ela é mais estável e costuma ser maior do que o embrião congelado, né? A gente trabalhou na estação de monta retrasada, a gente transferiu mais ou menos 1.500 embriões, a grande maioria fresco, por esse programa do Sebrae Tech FIV aqui em Goiás. E os resultados me surpreenderam. Arrisco dizer que nós tivemos uma fazenda que o resultado foi abaixo de 35% de prenhez. O resto era 48, era 52, era 57. Nós tivemos lote de 69% de taxa de concepção, né, com a primeira transferência de embrião. Né? Então, as nossas médias de taxa de concepção fecharam acima de 50%, o que é excelente para a transferência de embrião. Né? O embrião congelado, pessoal, as taxas de concepção, elas são um pouco mais variáveis, tem trabalho que vai muito bem, tem trabalho que vai na média e tem trabalho que vai pior. E normalmente abaixo. Então, o que eu espero, ou o que eu prometo? Porque eu, particularmente, eu prefiro sempre prometer menos e entregar mais. Então, o que eu costumo prometer? Taxa de concepção de embrião a fresco, 40%. Se der mais, estamos no lucro. Taxa de prenhez média de embrião congelado, 30%. Se der mais, estamos no lucro. Nos dois casos, se der menos, é porque teve algum problema. Tá joia? Pessoal, o problema é que, para trabalhar com embrião fresco, nós temos algumas limitações. Então, primeira, a fazenda não pode ser muito longe do local onde os embriões são produzidos, né? Então, assim, eu costumo dizer que o limite, 1.000 quilômetros para você ir de carro. Mais do que 1.000 quilômetros já é complicado. E 1.000 quilômetros é uma pauleira maluca, tá? Porque para eu atender uma fazenda de 1.000 quilômetros com embrião fresco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses embriões 5 horas da tarde em Goiânia, invasar, eu tenho que viajar a madrugada inteira sem parar, para eu chegar no destino final, 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, com os embriões prontos para transferir. Se quebrar o carro, ferrou. Se furar um pneu, já bagunçou. Então é arriscado, né? Para trabalhar com segurança, eu acho que 500 quilômetros aí é um limite ok. Mais do que isso, dá para fazer, mas a pauleira é gigantesca, o risco é muito grande, acidente no trânsito, né? Eu já tô com barba branca, por isso que eu nem faço mais esse tipo de serviço, né? Eu boto a meninada mais nova para fazer. Então, dá para fazer, mas eu prefiro evitar. Porque nós temos a opção do embrião congelado. O embrião congelado, pessoal, eu despacho um botijão de Goiânia para você na sua cidade ou a cidade mais próxima, ou despacho já direto para o seu veterinário que vai ficar responsável pela transferência. Ou seja, o embrião já está aí com você. Aí o seu veterinário vai soltar protocolo, vai fazer retirada de implante. No dia da transferência de embrião, os embriões estão no botijão, ele vai descongelar o embrião de acordo com a qualidade das receptoras que estão disponíveis para transferência. Esse é um outro ponto, pessoal, que eu esqueci de falar e que eu preciso retomar. Com relação à taxa de aproveitamento das receptoras na transferência de embrião e da inseminação. Vamos pensar o seguinte, ó. Na IATF,
Se eu solto o protocolo de 100 matrizes, no dia da inseminação, o máximo que eu consigo avaliar é aquelas que manifestaram cio e as que não manifestaram cio. Só que eu insemino todas. Eu insemino as 100 matrizes. Daquelas 100 matrizes, turma, tem ali um percentual de 20%, aproximadamente 20%, que não vão ovular. Ou seja, eu inseminei aquela vaca sem saber se ela ia ovular ou não. Se ela não ovulou, obviamente que ela não vai emprenhar, né? Só que como eu não consigo saber se ela vai ovular ou não, a gente insemina, certo? Na transferência de embrião isso muda, porque como a transferência de embrião ela é feita 7 dias depois da ovulação, no dia da transferência de embrião, a gente palpa a receptora. Alguns veterinários usam ultrassom, outros não. Normalmente os velhos de guerra nem usam, os mais novatos usam. Mas a gente avalia corpo lúteo. O que é o corpo lúteo? O corpo lúteo é uma estrutura no ovário da vaca que ela forma um caroço. Esse caroço, ele é justamente o folículo ovulatório que luteinizou e que agora está produzindo progesterona para poder manter a gestação. Então, se eu faço a avaliação do ovário daquela vaca e ela não tem corpo lúteo, significa que ela não ovulou. Se ela não ovulou e eu jogar um embrião dentro do útero dela, é a mesma coisa que eu estar jogando o embrião no lixo. Por quê? Porque ela não tem progesterona, ela não vai emprenhar. Então, uma das principais diferenças da IATF e da transferência de embrião é que na transferência de embrião o veterinário avalia o corpo lúteo, ele vê se ela ovulou do ovário direito ou do ovário esquerdo, e se ela ovulou do direito, ele direciona o embrião para o corno uterino direito. Se ela ovulou do esquerdo, direciona o embrião para o corno uterino esquerdo. E além de saber se tem presença ou ausência de corpo lúteo, a gente consegue avaliar o tamanho do corpo lúteo. E eu classifico aquele corpo lúteo em grau 1, grau 2 ou grau 3. Né? Grau 1 é um corpo lúteo grande, que a chance de emprenhar é maior. Grau 2, corpo lúteo médio. Grau 3, corpo lúteo pequeno. Tá joia? Então a gente consegue fazer uma avaliação de presença ou ausência de corpo lúteo e qualidade do corpo lúteo. O que a gente espera, né? Num lote de matrizes que estão no score corporal bom, isso é uma outra coisa que eu não falei lá atrás, o score corporal das matrizes. Então, é fundamental, tanto para a IATF como para a transferência de embrião, que a gente tenha matrizes que estejam em balanço energético positivo. O que é o ideal, pessoal? O ideal não é uma vaca nem muito magra, score abaixo de 2, e nem uma vaca muito gorda, score acima de 4. O ideal é que essa vaca esteja em score de 2,5 a 3,5, um score intermediário, ganhando peso. A taxa de prenhez ela vai ser melhor se você tiver uma vaca score 2, subindo para 2,5, 3, do que se você tiver uma vaca 3,5, descendo para score 3, 2,5. Entendeu? Então, o importante é que essa vaca esteja num score bom e ganhando peso, beleza? Score corporal de vaca é fundamental para boas taxas de concepção, tanto na IATF quanto na transferência de embrião. Mas voltando, né, para aquela avaliação de corpo lúteo. Se eu tenho um lote de vaca num score legal, com a mineralização adequada, ganhando peso, o protocolo foi bem executado, o que eu espero de média de taxa de aproveitamento? 80%. Então, se eu solto o protocolo de 100 matrizes, eu não vou transferir embrião nas 100. Eu vou transferir embrião, em média, em 80. Tem fazenda, pessoal, que a taxa de aproveitamento é maior. Tem fazenda que a taxa de aproveitamento é menor. Média, 80%. Só que esses 80%, eu estou considerando que eu vou ter receptora com corpo lúteo grau 1, grau 2 e grau 3. E que a gente já sabe que para embrião fresco, essa qualidade do corpo lúteo ela não tem uma grande influência. A taxa de concepção ela vai ser muito semelhante entre o score 1, 2 e 3 de corpo lúteo. Agora, pessoal, eu tô com um lote de embrião congelado aqui na fazenda. Um outro detalhe. No embrião fresco, pessoal, se eu mandei para aquela fazenda
que eu tinha 100 receptoras protocoladas. Eu mandei 80 embriões e só tinha 75 receptora cabeceira. Eu transferi na 75. Só que eu tinha mais 5 que estava meia boca. Se eu não jogar aquele embrião dentro do útero da vaca, ele vai pro lixo. Porque não tem o que eu fazer com aquele embrião fresco, entendeu? Então, a gente joga ele pro útero da vaca, porque se uma delas emprenhar, já tô no lucro, entendeu? Então, o nosso critério de seleção de receptora para transferência do embrião a fresco, se aquele embrião já está na fazenda, boto ele para dentro do útero, entendeu? A não ser que a vaca realmente não tenha corpo lúteo, aí não tem sentido. Mas se ela tem um resquício de corpo lúteo ali, bota ele para dentro do útero. Agora, se eu tô com aqueles embriõezinhos congelados dentro do meu botijão, que eu paguei caro pra caramba, e eu tenho um lote de receptora, e eu tenho como escolher só as que tem corpo lúteo bom, pra que eu vou descongelar um embrião para transferir numa receptora ruim? Então, por isso que eu costumo dizer o seguinte, para transferência de embrião congelado, eu tenho que ter um maior número de receptora. O ideal, pessoal, trabalhar com uma perspectiva de 60% de taxa de aproveitamento. Então, se eu tenho 20 embriões para transferir, eu solto o protocolo de 30 receptoras. Para quê? Para que no dia da transferência, o seu veterinário possa selecionar daquelas 30 quem são as 20 melhores, para que você tenha uma melhor taxa de concepção, uma melhor taxa de aproveitamento daqueles 20 embriões que você comprou e pagou caro. Agora esse embrião tem que virar prenhez, tem que virar bezerro. Se eu transfiro esse embrião numa receptora meia boca, a taxa de ela emprenhar é muito mais baixa. Então, a gente aperta a mão na transferência de embrião congelado, propositalmente, para que você tenha um melhor resultado de concepção. Então, taxa de aproveitamento de embrião fresco, vamos trabalhar com 80%. Taxa de aproveitamento com embrião congelado, vamos trabalhar com 60% para transferir só nas cabeceiras. Rodrigão, peraí, cara, mas eu tenho 20 embriões aqui. Eu consegui transferir 19 em receptora cabeceira. E vai sobrar um embrião no botijão. Cara, o veterinário não vai voltar na sua fazenda para transferir um embrião. Aí, meu amigo, é uma decisão sua. Mas aí você aproveita, pega daquelas 11 que sobraram, qual é a melhorzinha, e bota o embrião para dentro dela. Senão você vai acabar micando com esse embrião aí. Ou então você compra um lote novo e deixa esse embrião para a próxima rodada. Beleza? Vocês estão percebendo que conforme eu vou falando, eu vou lembrando de algumas coisas. Então, é por isso que eu falei que esse vídeo seria longo. Beleza, falamos então da diferença do embrião fresco e do congelado, tá? Então, para você que está longe de Goiânia, a melhor opção são os embriões DT, os embriões congelados. Beleza? Pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre os acasalamentos que a gente costuma fazer no Nelore 1000, beleza? Então, para isso vocês têm que lembrar daquela lei de Mendel, da lei da segregação mendeliana, né? Azão, 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 azinho, azinho, azinho. Então vamos lá. Pessoal, a gente já sabe que toda vez que a gente posta aquele bezerrão homozigoto positivo no Instagram, é o que bomba. É o que todo mundo quer ver nascer na fazenda, né? Gabriel, pega uma água gelada para mim, por gentileza. E todo mundo quer produzir o animal homozigoto positivo. Qual que é o grande problema, né? O nosso time de doadoras homozigotas ainda não é muito grande. E o grau de consanguinidade entre as doadoras homozigotas, ele é muito alto com os nossos touros. Então, eu tenho uma filha do Wolverine. Essa filha do Wolverine, eu não posso acasalar nem com o Wolverine, nem com o Hulk, nem com o Mito. Eu tenho poucas opções para acasalar aquela vaca. Piorou agora, se eu tenho uma doadora que é filha do Wolverine, que a mãe é filha do Colossus, eu só tenho bolota para acasalar com ela. Então, e a gente tem que evitar um grau de consanguinidade muito alto.
Então, usar acasalamento de doadora homo com touro homo é difícil de fazer. Outra coisa importante, né? Quando eu faço a aspiração de uma doadora, eu tenho que dar um período de descanso para ela de pelo menos 30 dias, para eu aspirar novamente. Então, eu não tenho como ficar aspirando as doadoras homozigotas toda hora, mesmo porque senão eu causo uma lesão no ovário dela, né? Então, às vezes, pessoal, a gente não vai conseguir atender todo mundo com esse acasalamento de doadora homozigota com touro homozigoto. E aí é uma questão de mercado. A gente sabe que todo mundo quer esse acasalamento de homo com homo. E eu não consigo produzir muito. O preço é mais alto. Por isso que os embriões homozigotos positivos, né, 100% homozigoto positivo, eles são mais caros do que o outro acasalamento, que é o que eu prefiro fazer. Então, no caso do Nelore 1000, nós temos uma gama muito maior de doadoras que são heterozigotas. Ela é azão-azinho. Se eu aspiro uma doadora heterozigota e acasalo essa doadora com um touro homozigoto positivo, é azão-azinho com azão-azão. O que eu vou ter nesse acasalamento? 50% dos embriões com chance de ser homozigoto positivo. E 50% dos embriões com chance de ser heterozigoto. Ou seja, tudo que vai nascer desse acasalamento é 1000, mas uma parte, 50% homozigoto positivo, e a outra parte heterozigoto. Esse é o acasalamento que nós temos maior flexibilidade e maior disponibilidade para poder atender os parceiros do Nelore 1000 na transferência de embrião. Beleza? Ainda tenho, pessoal, 2 acasalamentos que eu particularmente faço, gosto de fazer e preciso fazer para a gente poder ter evolução genética dentro do Nelore 1000. Então, o que eu faço? Muitas vezes eu pego uma doadora homozigota, azão-azão, e eu vou nos programas de avaliação genética, escolho touros Nelore padrão, tanto PO quanto SEIP, que vão trazer características zootécnicas de interesse para o projeto Nelore 1000. Fertilidade, habilidade materna, acabamento de carcaça, marmoreio, entre outras diversas características que nós precisamos corrigir dentro do Nelore 1000. Profundidade de costela, um monte. Então, quando eu faço esse acasalamento, doadora 1000 homozigota com um touro Nelore padrão, eu vou produzir 100% de heterozigotos. Só que esse heterozigoto, ele está trazendo para dentro do projeto características importantíssimas para o nosso avanço genético. E eu tenho um quarto acasalamento, que é o seguinte: eu, ao longo desses anos, quando eu achava uma doadora Nelore padrão, tanto PO quanto SEIP, que tinha características de interesse, né, dentro do nosso projeto, eu adquiri algumas doadoras. Então hoje, dentro do nosso trabalho, nós temos muitas matrizes que foram adquiridas da Tulipa Agropecuária, matrizes com excelente avaliação genética, matrizes que foram adquiridas do Flávio Aranha, lá do Zancaner, que é um outro programa fantástico de avaliação. Então eu tenho algumas doadoras Nelore padrão, tanto PO quanto SEIP, que eu acasalo esporadicamente com os nossos touros homozigotos para produzir embriões 100% homozigoto. Uma outra coisa que a gente costuma fazer, ainda voltando na seleção lá de receptora, né? A gente sabe, pessoal, que toda fazenda tem vaca grande, vaca média, vaca pequena. Então essa é uma outra avaliação que eu gosto de fazer. Quando eu vou soltar protocolo de um lote de receptora, eu classifico ela em grande, em média e pequena. Por quê? Porque na receptora pequena eu evito transferir, mesmo sendo vaca, tá? Mas se ela é pequena, eu evito transferir um embrião de homozigoto. Então, é estratégico para você que vai adquirir um pacote de embriões, que você tenha alguns embriões 100% heterozigoto, para que você transfira esse embrião numa vaca menor, né? Ou numa novilha. Às vezes você tem lá um lote de 30 matrizes, mas que dessas 30, 8 são novilhas, né? Mesmo sendo uma novilhona, a gente recomenda transferir um embrião de heterozigoto nessa novilha. Então, resumindo os acasalamentos,
eu tenho a possibilidade doadora homo, touro homo, doadora hétero, touro homo, doadora homo com Nelore padrão ou touro heterozigoto, que é uma outra coisa que eu não falei, mas que eu tenho feito, né? Então, nós temos, por exemplo, hoje o dólar da mil. O dólar da mil é um filho direto do rei USP, é um touro espetacular. O que eu faço? Aspiro uma doadora homozigota a casá-lo com o dólar. Nesse caso, eu vou ter filhos homozigotos desse touro, né? Então, que é mais uma possibilidade de acasalamento. E também essa última de doadora Nelore padrão com um touro homo. Fechou? Maravilha. Pessoal, beleza. Você comprou um projeto, comprou um pacote de embrião, ou nós fizemos um projeto de embrião na sua casa. Você seguiu à risca, né? Tudo que nós falamos até agora. E Deus abençoou e você teve uma excelente taxa de concepção. Maravilha. Então agora nós temos na sua fazenda um lote de receptoras prenhas de embrião Nelore 1000. Rodrigo, acabaram meus problemas. Não acabaram. Infelizmente, não acabaram. Vou tomar um golinho de água. Pessoal, uma outra coisa que é muito importante, depois que você já emprenhou a tua receptora agora, é o manejo nutricional dessa receptora durante a gestação, tá? Eu já tive fazenda, turma, que quando eu cheguei para ver o lote, o score corporal daquelas receptoras para parir de embrião Nelore 1000, eu tive vontade de chorar, né? De tão sentida que a vacada tava. Então a gente sabe que, via de regra, essa vacada emprenha nas águas. Então ela tá num score legal. Só que ela vai enfrentar uma seca pela frente. E se você descuida na seca, pessoal, e via de regra ela vai parir no fim da seca. Se você descuidar do manejo nutricional dessa vacada, a hora que ela for parir, ela vai estar no score corporal muito ruim. E aí ela vai ter problema de parto. Vai ter retenção de placenta, vai ter mais dificuldade, não vai ter tônus uterino, e aí passa a virar um pepino. Do mesmo jeito, pessoal, que esse vacilo nutricional é ruim, também é ruim uma fazenda que deu uma patinada, chega no terço final de gestação, para recuperar o prejuízo, confina aquela vacada e bota elas para comer demais. Se eu faço isso no terço final de gestação, eu faço com que aquele bezerro, que já tem a tendência de nascer grande, nasça maior ainda. Então vamos lá, pessoal. Qual que é o manejo nutricional de uma receptora prenha de embrião? Pasto bom e sal bom. Se você conseguir manter essa vacada num pasto bom e sal bom, não precisa de mais nada. Rodrigão, peraí, mas aqui na seca apertou o pasto. Então aí nós vamos ter que suplementar com proteinado, com eventualmente algum volumoso, mas sem exagero, tá? Vaca prenha, ela tem que ser mantida saudável, nem muito gorda e nem muito magra, tá? Então o score corporal dessa vacada, né, o manejo nutricional dessa receptora, ele é fundamental para que você tenha bons resultados no nascimento e na reconcepção dessa vaca. Porque vamos pensar, essa vaca pariu de embrião, se ela vai continuar na fazenda, ela tem que emprenhar 60 dias depois de parida, né? Se ela parir muito magra, ela não vai emprenhar. Beleza, Rodrigão. Agora vamos para outro ponto que é crucial no Nelore 1000, que é o nascimento desses bezerros, tá? Pessoal, quando eu falo de IATF, usando touro Nelore 1000 em matriz Nelore padrão, onde a bezerrada vai nascer 100% heterozigota, nós não temos problema nenhum de nascimento, usando o Nelore 1000 na IATF em matrizes padrão com bezerros heterozigotos. Vocês estão cansados de me ouvir falar que nós temos alguns touros que são indicados para novilhas, colossos da 1000, bolota da 1000, e temos outros touros que a gente tem alguma restrição para inseminar novilha, mas que em vaca vai tranquilo, que são todos os outros, né? Agora é o seguinte, nós não estamos mais falando agora de nascimento de bezerro heterozigoto de IATF. Agora nós estamos falando de nascimento de bezerro homozigoto positivo de transferência de embrião. E aí, pessoal,
não é moleza, tá? Eu vou ser sincero, eu coloco até um pouco mais de medo do que eu deveria colocar. Mas por que eu coloco? Para você estar ciente da onde você está entrando e para você nunca poder falar que eu não te avisei, tá? Por isso que eu falo isso à torta direita para todo mundo ouvir. Quer mexer com transferência de embrião Nelore 1000, você vai ter que ter um cuidado redobrado na maternidade e vai precisar ter um acompanhamento técnico no nascimento desses embriões. Rodrigo, mas é todo mundo que dá problema? Não, na verdade quem dá problema é a minoria. Só que é um animal, turma, de altíssimo valor agregado. Então eu prefiro pecar pelo zelo do que pecar pela falta de zelo, né? Então, o que é recomendado? O recomendado é, a gente sabe exatamente o dia que nós fizemos a transferência de embrião. Portanto, eu sei exatamente o tempo de gestação daquela vaca. Essa vaca fechou 285 dias de gestação, vai um veterinário da fazenda, ou às vezes um técnico, né, da fazenda, faz a palpação dessa vacada, vê como é que está o posicionamento desse bezerro, se ele está bem posicionado, se ele não está, se realmente essa vaca está prenha, né? O que às vezes acontece, já aconteceu comigo. Beleza, confirmou a gestação com 60 dias. E depois ninguém nunca mais palpou essa vaca, e essa vaca ficou com um touro no meio dela. E essa vaca perdeu a gestação do embrião e emprenhou de novo de touro. Chega na época da indução, a gente faz a palpação dessa vaca e fala, não, peraí, essa vaca realmente está prenha. Só que ela não está prenha de 9 meses de gestação, ela está prenha de 6 meses de gestação. Ou seja, essa vaca ela perdeu a prenhez da transferência de embrião e emprenhou de touro. Se eu fizer a indução de parto dessa vaca, eu aborto ela. Então tem que ter uma pessoa competente para estar cuidando dessa indução de parto, beleza? O que a gente recomenda, pessoal? Não tem nada melhor do que essa vaca parir sozinha, sem indução. Só que a gente sabe, pessoal, que se eu atrasar demais o parto dessa vaca, esse bezerro vai crescer muito. E aí aumenta o risco desse bezerro ter distocia e enroscar na hora do parto. Então, via de regra, pessoal, se eu tenho um lote pequeno para parir e eu tenho mão de obra na fazenda capacitada para auxiliar esse parto, não precisamos nem mexer com indução de parto, a não ser que ela atrase demais. Agora, é uma fazenda distante, que a gente não tem mão de obra qualificada e que vai ter que ter uma equipe nossa naquela fazenda, aí não tem jeito. Aí o que a gente faz? Entre 285 e 290 dias de gestação, vai uma equipe nossa, faz a palpação, faz a indução de parto e aí fica alguém na fazenda até essa vacada parir, certo? Pessoal, bezerro homozigoto aumenta consideravelmente a chance de perda, tá? Então, isso é uma outra coisa que eu falo, vai mexer com o embrião, tem que estar psicologicamente preparado, porque pode morrer bezerro. E normalmente quem morre é o melhor, tá? É o mais musculoso, é o que nasceu com 55 quilos, que você fala, puta merda, como é que foi morrer bem esse bezerro? Rodrigo, beleza, pariram todas as vacas, acabaram meus problemas? Não, não. Vamos lá, turma. Bezerrinho de ATF, nasce sozinho, 2 horas de pele já mamou colostro, ele já tá correndo atrás da mãe. Bezerro de transferência de embrião, primeira coisa, a hora que você auxilia o parto de uma vaca, se ela for brava, já aumentou demais a sua chance daquela vaca rejeitar o bezerro. Ou seja, bezerro de transferência de embrião, a taxa de bezerro guacho é muito maior. Então, toda fazenda que mexe com embrião tem que estar preparada para isso. Ela tem que estar preparada, porque se tiver bezerro guacho, tem que ter uma vaca leiteira para amadrinhar aquele bezerro ou para produzir leite para tratar daquele bezerro na mamadeira. Fazenda que não se prepara passa uma perda danada, ela tem que sair comprando leite, às vezes não tem leite perto, então passa um perrengue. Então tem que se preparar. Outra coisa, pessoal, às vezes, né, principalmente no bezerro homozigoto,
nasce um bezerro com a língua muito grande. E esse bezerro, ele não consegue mamar sozinho no início. Então nós vamos ter que ter um peão da fazenda, né? Porque aí não dá para nossa equipe ficar cuidando disso. Então tem coisa que a gente faz, mas tem coisa que é da fazenda. Tem que ter uma pessoa dedicada, caprichosa na fazenda, que vai cuidar daquele bezerro até ele aprender a mamar na vaca. Então tem bezerro, pessoal, de embrião, homozigoto, que nós temos que ficar durante 10 dias ali, fechando a vaca no tronco, 3 vezes por dia, pondo o bezerro para mamar, pondo o bezerro para mamar, pondo o bezerro para mamar, até ele aprender a mamar sozinho e depois conseguir seguir no pé da mãe. E tem bezerro que infelizmente não vai conseguir e vai ter que ser criado na mamadeira. Então, você tem que estar preparado para isso, para você não me xingar, tá joia? Beleza, Rodrigão, passou os 10 primeiros dias de vida. Agora dá para dar uma descansada. Agora dá para dar uma descansada porque passou essa fase crítica, pode ser que aconteçam problemas. Outro ponto que eu acabei de lembrar, pessoal, eu já perdi, acho que uns 5 que eu lembro, bezerro Nelore de embrião homozigoto que o urubu matou. Por quê? O bezerro, normalmente homozigoto, ele nasce mais pesado. E ele é muito mais letárgico, ele é muito mais molenga. Então, às vezes, ele não consegue ficar acompanhando a mãe o dia inteiro. E a mãe, muitas vezes, amorta aquele bezerro e vai beber água, vai comer sal e o bezerro ficou sozinho. O urubu vem, primeira coisa que ele faz, cega o bezerro, bica o olho, depois ele bica o ânus do bezerro ou a vagina da bezerrinha e aquele bezerro acaba morrendo. No final, a hora que você vai ver, você acabou de perder um bezerro homozigoto que os urubus mataram, tá? Só mais uma dica importante para quem está mexendo com embrião. Pessoal, vou falar uma coisa, ó, muitas das coisas que eu estou falando aqui, elas não se aplicam apenas aos embriões de Nelore Mil, tá? Muitas dessas coisas se aplicam a qualquer genética que você for mexer com o embrião na sua fazenda. Beleza. Rodrigão, beleza, então agora nasceu. Graças a Deus acabaram, agora eu posso relaxar. Não pode, não pode. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho agora do manejo nutricional desse gado, né? Que é um problema que eu confesso que eu tô tendo com os nossos parceiros. Por quê? Com esse programa do Sebrae, ficou muito barato fazer transferência de embrião. Então, o investimento que o cara tem que fazer é mínimo. E a gente consegue fazer isso aqui em Goiás, né? Fora de Goiás, você já sabe que o investimento vai ser um pouquinho mais alto. Mas beleza, nasceu a bezerrada. E aquela fazenda, pessoal, ela não estava preparada com relação a pasto, com relação a creep feeding, com relação à suplementação dessa bezerrada. E eu vou te falar, a partir do momento que nasceu um animal com potencial genético maior, automaticamente ele tem uma exigência nutricional maior também. E o que tem acontecido em alguns casos é que a hora que a gente chega na fazenda do parceiro, esperando encontrar aquela bezerrada show, a gente se frustra. Por quê? Porque é um bezerro que a gente não tem dúvida do potencial genético que ele tem para ganhar peso, para expressar musculatura e todas as outras características zootécnicas. Só que o fenótipo, pessoal, é a interação do genótipo, que é o potencial genético, com o ambiente, que é o que ele come. Um bezerro Nelore Mil que passar por restrição alimentar, vamos colocar um bezerro Nelore Mil que passou fome, cara, ele vira gabiru. E aí você chega na fazenda e dá vontade de chorar. Ou seja, pessoal, se você quer mexer com genética, você tem que estar preparado para cuidar de forma adequada desse bezerro depois que ele nascer, tanto dele quanto da mãe. Então a gente recomenda fortemente que esse bezerro seja suplementado durante a cria, para que ele chegue na desmama expressando todo o potencial genético que ele tem, né? E aí o cara não faz, ou não se preparou para fazer, ou às vezes não sabia do tamanho da encrenca que ele estava entrando e não estava preparado financeiramente para aquilo, que é um outro gargalo e que é um dos últimos tópicos que eu vou falar aqui, ó. Fluxo de caixa. Pessoal,
a gente sabe que nós estamos acabando de sair de um cenário muito complicado da pecuária, né? Um cenário de baixa, onde a arroba não valia nada, o bezerro não valia nada, e a turma começou a descartar a vaca, descartar a vaca, descartar a vaca, e graças a Deus nós estamos na virada do ciclo. Mas nós passamos perrengue, vou falar, fudido, nesses últimos 2, 3 anos. E aí é o seguinte, a gente sabe que uma fazenda de cria, ela tem basicamente 2 receitas. Ela tem a receita de venda de bezerro na desmama e ela tem a receita de descarte de vaca que não emprenhou. Se essa fazenda não vende os bezerros na desmama, ela não tem receita. E via de regra, pessoal, quando a gente trabalha com genética, nós não estamos produzindo esse gado para ser vendido na desmama. Mesmo porque a avaliação genética ela é feita no nascimento, na desmama e no sobreano, quando esse animal atinge 18 meses de idade, né? Então, você tem que estar preparado financeiramente, você tem que estar ciente que você precisa ter fluxo de caixa, porque o investimento que você está fazendo hoje, você só vai ter retorno financeiro daqui a 3 anos. Ou seja, comprou um embrião, comprou um pacote de Lorimil de embrião hoje. Então nós estamos agora no início de 2025. Transferiu esse embrião em janeiro de 25. Esse bezerro vai nascer em novembro de 25, certo? Ele vai desmamar na metade de 26. E ele vai atingir 18 meses de idade, ou vai estar no ponto de venda, no final de 27, ou início de 28. Ou seja, quando que esse animal está pronto para ser vendido como touro? 3 anos depois. Que é quando você vai começar a ter retorno do seu investimento. E lembra que genética, touro com valor agregado, dificilmente você vende à vista. Ou seja, você vai vender parcelado. Então, meu amigo, você está fazendo um investimento hoje para colher os frutos daqui a 3 anos e para esse investimento se pagar e chegar num ponto de equilíbrio 3 anos e meio depois, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu também tenho parceiros que não tinham essa ideia, essa mentalidade, e o cara fez um projeto junto com a gente, fez um investimento alto, em algumas situações fez até empréstimo bancário para poder conduzir esse projeto, e chegou a hora de pagar o banco antes da hora de fazer receita. E aí financeiramente virou um problema, né? Então, de novo, pessoal, nós temos tudo para ter sucesso, tá? Agora, tudo isso depende de um planejamento estratégico, e isso envolve toda a estrutura de manejo da fazenda, de tudo que nós já falamos agora, mas também envolve um planejamento financeiro para que você tenha fôlego para poder segurar o rojão durante todo esse tempo que você não vai ter receita. Beleza? E não é barato, pessoal. Não é barato, tá? Eu vou te falar como que funciona o manejo nutricional de qualquer criador de gado de elite, de gado de genética, que vende touro com 24 meses. Esse bezerro nasce comendo 1% do peso vivo e é vendido comendo no mínimo 1% do peso vivo. Ou seja, eu vou fazer um cálculo básico aqui, tá? Um animal de 600 quilos, ele comeu em média 3 quilos de ração por dia. Se eu fizer um cálculo que ele comeu, em média, 3 quilos de ração por dia durante 2 anos, eu tenho que fazer 3 quilos de ração vezes 365, vezes 700 dias, vai? Ou seja, esse animal comeu, em média, 2 toneladas de ração de quando ele nasceu até a hora que ele estava pronto para ser vendido como touro. Num preço aí de ração a 1,50, é muita grana. Ou seja, o custo operacional de quem vende genética é muito alto. Por isso é que não dá para vender touro barato.
eu tenho muita despesa para chegar num animal no ponto de venda bonito, com 24 meses, pesando 600 quilos, pesando 20 arroba. Eu tive que botar dinheiro no embrião, eu tive que botar dinheiro de mão de obra, eu tive que botar dinheiro de suplementação, para eu ter um animal agora que me custou, vou dar um chutão aí, esse bicho me custou 6, 7 pau. Para eu ter lucro nele, eu tenho que no mínimo vender esse animal pelo dobro do que ele custou. Ou muitas vezes mais do que o dobro para a conta fechar no positivo. Ou seja, não é moleza, turma. Se fosse fácil, todo mundo vendia touro. Não é moleza, tá joia? E agora vamos falar de uma última etapa que é fundamental. Gado comercial, pecuária comercial, tem liquidez. Vende rápido. Um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, mas vende. Então você sabe aí que se você tiver uma bezerrada para vender, você vai lá, faz um videozinho, liga para um vizinho, liga para o outro, você vai arrumar comprador que vai te comprar aquele lote pagando à vista. Rodrigão, tô com uma vacada descarte aqui, engordou, mandou pro frigorífico, você vai negociar arroba com 1 ou 2 ou 3 frigoríficos da sua região, mandou pro frigorífico, você vai receber no máximo com 30 dias de prazo. Mas o gado comercial tem liquidez. É fácil de vender e o pagamento é à vistinha. O gado de genética não é assim que funciona. O gado de genética, para você vender um bezerro ou um garrote homozigoto de 50 pau, que a gente vende, tem que ter marketing, tem que ter conversa, tem que ter traquejo, tem que ter vídeo, tem que ter identificação, tem que ter informação. Ou seja, pessoal, você que está entrando nesse mundo da genética junto com a gente, você tem que começar a preparar o teu comercial, o teu marketing, o teu saco para aguentar cliente chato, que tem demais, né? Então, tudo isso faz parte do jogo. A gente, pessoal, tá aqui para dar suporte. Só que o negócio está crescendo, está crescendo. E eu confesso para vocês que hoje o Nelore 1000 já está num tamanho que eu, Rodrigo, não dou conta de dar o mesmo suporte que eu dava há 3, há 4 anos atrás para todo mundo. Então está crescendo. Então nós estamos treinando gente, estou treinando equipe, estou capacitando pessoas para que a gente consiga crescer mantendo, né, a qualidade que a gente sempre prezou. E vocês sabem que eu sou criterioso, eu sou chato, eu sou detalhista, eu sou perfeccionista, eu gosto da coisa bem feita, mas está crescendo bastante. Então, eu estou aqui treinando a galerinha, mas que você, né, você tem que ter ciência que essa parte comercial, nós vamos trabalhar junto, né? Você, principalmente, com o nosso suporte. Agora, eu não tenho como assumir responsabilidades na comercialização de tudo que está sendo produzido no Brasil, né? Tem mais uma parte, pessoal, que é fundamental, que é a identificação dessa bezerrada, a avaliação genética, né? Tudo isso tem muita coisa acontecendo que eu ainda não posso falar, né? Primeiro eu quero fazer a coisa acontecer para depois falar, mas nós estamos trabalhando pesado nessa parte de avaliação genética e sem sombra de dúvida, todo animal de transferência de embrião, ele vai fazer parte do projeto do Nelore 1000, do SAPE 1000, né? E essa parte é nossa, não tem jeito. Pode ser que tenha até algum custo futuro, porque pode ser que tenha necessidade de uma visita técnica, né? De um técnico nosso na sua fazenda. Então isso tem deslocamentos, tem diários, tem um monte de coisa envolvida. Mas que não precisamos pensar nisso no momento. Mas eu fiz questão de fazer esse vídeo, que já está dando aqui 1 hora e 19 minutos, ele vai terminar aí, é um vídeo de 1h30, e eu falei para você assistir até o final, porque, pessoal, você tem que entrar no Nelore 1000 de uma forma consciente. Então eu brinco, eu falo que toda tecnologias, elas estão pipocando por aí na pecuária. Então eu tenho FIV, eu tenho DEP genômica, eu tenho infinitas tecnologias. Agora, não são todas elas que se aplicam a todas as fazendas, né? O Nelore 1000 mesmo não é para toda fazenda. A IATF,
ela já se aplica numa gama maior de fazenda. Agora, a transferência de embrião não é para qualquer pessoa, né? E a partir do momento que você entrar nessa com a gente, eu quero que você seja bem-sucedido. Eu quero que você seja feliz com a produção, que você veja aquela bezerrada e fala, puta que pariu, desculpa novamente, mas que bezerrada fantástica. Mas agora tem que virar dinheiro, tem que pagar o investimento e tem que dar lucro. E tem potencial para tudo isso acontecer, mas não é moleza, tá? Então, eu fiz questão de gravar esse vídeo para facilitar a minha vida, porque a hora que um cliente me liga e fala assim, Rodrigo, quanto custa um embrião? Eu nem passo preço. Primeiro, eu falo tudo isso que eu falei nesse vídeo para ele. Ou seja, às vezes eu gasto 1 hora, 1 hora e meia numa ligação com um cliente para no final falar para ele, vão deixar quieto isso? Mas assim, eu não tenho tempo mais para ficar respondendo todo mundo, ligações de 1 hora e meia com todo mundo. Então, qual que é a minha estratégia? Eu gravei esse vídeo, a hora que as pessoas me ligarem e falar, Rodrigo, você vende embrião? Quanto custa? Eu vou falar, amigo, vendo. Primeiro assista esse vídeo. Gasta 1 hora e meia do seu tempo. Depois desse vídeo, nós vamos voltar a conversar. E aí, se você falar, Rodrigão, entendi e quero entrar, aí nós vamos tocar o barco para frente. Ou então você vai falar, Rodrigão, cara, obrigado pela sinceridade, obrigado pela transparência, mas realmente eu ainda não tenho condição. Então, eu vou melhorar, eu vou organizar a fazenda para que no ano que vem a gente faça. Cara, prefiro 1000 vezes que você primeiro organize a sua fazenda antes de entrar numa enrascada. Tá joia? Pessoal, eu tenho muitos cases de sucesso com a transferência de embrião no Lorimil. Mas eu também tenho alguns cases de frustração, né? Então a gente faz mais de 20 anos que nós estamos nessa labuta, então a gente já sabe um pouquinho do que tem chance de dar certo e aonde tem um grande risco de dar errado. E onde tem um grande risco de dar errado, eu, sinceramente, prefiro nem começar, tá joia? Por quê? Porque eu quero que você seja meu parceiro, eu quero que você seja parceiro do Lorimil pro resto da sua vida. Eu não quero que você venha, invista aqui 13 conto, leva um pacote de embrião, e aí você fica bravo com a gente, se frustra, e às vezes deixa até de fazer uma coisa que poderia dar certo no futuro, por querer passar a carroça na frente dos bois. Então, essa foi a minha intenção em fazer esse vídeo longo e completo. Pode ser que eu tenha esquecido até de algumas coisas importantes, mas eu vou te falar a verdade. Com esse vídeo, eu tirei um grande peso das minhas costas. Por quê? Porque eu te falei tudo. Eu te falei o que você tem que fazer, o que você tem que contratar, o que você tem que fazer antes, o que você tem que fazer depois, que você tem que se planejar. Falei da parte financeira. Então, a partir de agora, meu amigo, sabe aquele contrato que você assina e fala assim, ó, declaro que recebi todas as informações necessárias antes de assinar esse contrato? É esse vídeo, beleza? Se ficar alguma dúvida ainda, eu estou à inteira disposição para esclarecer. Todos os parceiros de embrião, eu faço questão de participar de forma mais ativa da execução, né, do planejamento. Então, não só eu, mas eu estou treinando outras pessoas comigo, né? Hoje confesso que ainda não tenho nenhuma pessoa na minha equipe que tenha a mesma experiência, a mesma capacidade que eu nessa área. Mas as pessoas estão aprendendo. Por enquanto, eu prefiro ainda centralizar os projetos de embrião em mim, para que a coisa funcione, né? Então fica aqui o meu grande abraço para vocês. Se tiver parceiros que já fazem transferência de embrião e queiram dar os depoimentos são muito bem-vindos, né? Tanto do que deu certo, mas principalmente do que deu errado, né? A gente aprende com o erro dos outros. É muito bom quando a gente tem esse benchmarking, né, de pessoas que querem o nosso bem, que vai falar, meu amigo, eu fiz isso deu errado. Então, não faça desse jeito, faça do outro, né? Então, se você já faz embrião e tem sucesso ou tem fracasso, o depoimento seu é bem-vindo. E para você que quer fazer e assistiu esse vídeo até aqui, seja bem-vindo à família Mil. A minha intenção não é te desmotivar a fazer,
tá joia? Pelo contrário, a minha intenção é que você faça, mas de uma forma consciente e sabendo de todos os gargalos do processo. Beleza? Gente, que Deus te abençoe, você e sua família. Estamos começando 2025, então eu desejo de coração que o seu 2025 seja um ano de paz, de saúde, de conquistas, de prosperidade e, se Deus quiser, uns 1000zinhos de transferência de embrião nascendo aí na sua casa, tá bom? Grande beijo e que Deus abençoe.